O Rei dos Ouriços captura Sonic e tenta acabar com seus amigos, mas Sonic se transforma em Ultra Sonic, destrói o Metal Sonic e subjuga o Rei dos Ouriços em Sonic 4, o filme. M-Rose havia salvado Sonic, mas pensava que os Metal Sonics tinham sido exterminados por completo, e esse foi seu erro. Mais deles surgiram e, cercando-os, deixaram-nos encurralados sem escapatória, pois eram mais de 100, e em segundos nocautearam M-Rose e raptaram Sonic sem deixar rastros. E 3 horas mais tarde, o épico começa, pois Sonic desperta em um planeta chamado Little Planet, jogado no chão diante dos pés do trono do Rei dos Ouriços, um ouriço branco com uma grande coroa, que com seu olhar transmitia uma aura aterrorizante e um poder incomparável em todo o universo. E à direita dele estava um de seus servos, que era um Metal Sonic. Ao ver este Metal Sonic, Sonic se levanta rapidamente e entra em guarda, mas logo ouve a voz aterrorizante do rei dizendo: "Não é a ele que você deve temer. Curve-se diante do seu grande rei." Aspas. E devido à pressão exercida pelo poder do rei, Sonic caiu de joelhos contra o chão diante deste majestoso ouriço, sem conseguir sequer levantar o olhar. O rei começa a falar e diz: "Meu nome é Hyper Sirius. Sou o rei dos ouriços e trouxe você para uma missão especial." Aspas. Sonic, hesitante, engole seco e pergunta: "Do que se trata?" Ao que o rei responde: "Você deve fechar uma brecha multiversal que foi aberta há 3 semanas no espaço. Foi gerada por uma explosão detonada por um experimento criado por um humano do seu planeta. Portanto, é sua responsabilidade." Aspas. "Está falando do canhão Eclipse?" Pergunta Sonic. "É isso mesmo." Ao que Sonic diz: "Bom, se é para o bem da humanidade, eu devo fazer isso." Sonic se prepara para decolar em uma nave espacial para se dirigir até a brecha que está quebrando o multiverso, localizada a 20.000 quilômetros de distância no espaço. E logo quando Sonic ia decolar, vemos M-Rose em outra nave chegando até ele em Little Planet gritando: "Não faça isso, é uma armadilha." M-Rose diz a Sonic: "Se você fechar essa brecha espaço-temporal, você morrerá." Ou por que você acha que ele mesmo não fez isso? Portanto, Sonic, confiando em M-Rose, se revela diante do rei e entra em guarda, mas os Metal Sonics logo se lançam contra ele, cercando-o, e mais uma vez ele é salvo por M-Rose. Assim, o Rei dos Ouriços, fechando a mão e concentrando sua energia nela, diz: "Se quer fazer do jeito difícil, então vamos fazer do jeito difícil." E lançando-se contra eles, ele ataca M-Rose, prendendo-a pelo pescoço contra o chão em menos de um microsegundo, com Sonic avançando para resgatar M-Rose. O rei Hyper Sirius o lança para longe, contra-atacando seu golpe sem que Sonic pudesse desviar. E exatamente quando ambos estavam prestes a morrer, chegou o reforço. Shadow, o ouriço, havia chegado. Este vídeo está tão bom que até o Mario está assistindo e manda você se inscrever. Inscreva-se, que é de graça. O fato é que Shadow tinha caído no mesmo satélite Little Planet após a explosão da colônia e, ao acordar lá, após ter ficado 14 horas inconsciente, ao se levantar, viu ao longe um grupo de Metal Sonics e imediatamente percebeu que algo estava errado. E olhando para o horizonte, viu o planeta Terra através do espaço. Percebendo que estava em outro planeta e, sentindo agora um poder incrível, virou-se para ver e era o Rei dos Ouriços. Por isso, Shadow sai do local e, tirando seus anéis inibidores de poder, manteve-se oculto durante estes 3 meses investigando o plano de Hyper Sirius. Agora vemos Shadow apoiando Sonic e M-Rose contra o Rei dos Ouriços, mas este apoio serviu menos que os produtos da Temo, pois o Rei dos Ouriços destruiu todos eles, deixando-os jogados no chão, com exceção de Sonic, que era o único que permanecia de pé. Sonic caminhava lento e forçado, já sem forças. Arrastava os pés como podia e, levantando a cabeça, sem acreditar no que acontecia, perguntou ao rei: "Por que você mesmo não faz?" Ao que ele responde: "Porque para eu morrer, é melhor que você morra." O Rei Sirius diz a Sonic que, para fechar a brecha no espaço-tempo e salvar o universo, é necessária a energia de um ouriço superpoderoso. "Eu obviamente tenho o poder para fazê-lo, mas há um custo que você não sabia. Para fechar a brecha, toda a sua energia será absorvida e, depois disso, você morrerá. Uma vez eu tentei e quase perdi a vida. Minha energia caos foi drenada a tal ponto que minha pele ficou da cor de metal e minhas mãos começaram a se desintegrar." E agora, o rei voando diante de Sonic diz: "Mas não correrei mais esse risco." E concentrando sua energia caos nas mãos, ele pega Sonic e, com sua enorme força e poder, o lança da superfície de Little Planet até a fenda espaço-tempo. E lá vemos Sonic sendo sugado por esse portal que atentava contra o multiverso. Mas enquanto Sonic estava sendo aniquilado, vemos Knuckles, da Terra, preparar-se para a batalha e, abrindo um portal logo atrás de Sonic, salvou-o de ser completamente desintegrado.
Sonic tinha sido salvo por Knuckles, mas já era tarde demais. Sonic se arrastava de dor com as forças que lhe restavam e vemos seu pelo se tornando de azul para branco, consequência de quase todo o seu poder ter sido absorvido. E lá vemos o Rei dos Ouriços voar diante dele para lançá-lo novamente e culminar seu sacrifício para fechar a fenda. Mas, logo antes de chegar diante de Sonic, 4 portais de anel se abriram e transportaram imediatamente Sonic, Knuckles, Shadow e M-Rose. É que Tails tinha chegado a Little Planet e o salvou a todos. E lá o vemos preocupado, vendo os resultados da amostra de energia Caos realizada em Sonic, que confirma a Van que lhe restavam menos de 3 minutos de vida. E pior ainda, o Rei dos Ouriços tinha enviado os Metal Sonics para buscar a todos. Então, enquanto Knuckles guardava a porta do laboratório secreto onde estavam em Little Planet, ele viu todos os Metal Sonics chegarem e voltou rapidamente para a equipe. Devemos agir agora, diz Knuckles. Tenho um plano. E retirando-se através de um portal de anel, ele foi e voltou instantaneamente com a Esmeralda Mestra nas mãos e disse a Tails: toma, isso deve ajudá-lo de qualquer jeito. E aproximando-a de Sonic, ele se transformou em Super Sonic, tendo recuperado sua energia e salvo sua vida. Mas tudo ia se complicar, pois ao ver ao longe o enorme domo de energia gerado durante a transformação de Super Sonic, o Rei dos Ouriços disse: então vocês tinham a Esmeralda Mestra? E reunindo todos os Metal Sonics, ele se dirigiu até onde a enorme explosão de poder de Sonic foi gerada. E do outro lado vemos Super Sonic liderando Shadow, Knuckles, Tails e M-Rose e lhes diz: preparem-se para lutar. E logo se lançam ao encontro do rei. Mas antes de sair, Tails ouviu um barulho forte atrás dele e, ao virar para olhar, viu algo estranho. E ao se aproximar ainda mais, ele percebeu que não era apenas algo estranho, era o que poderia dar uma virada de 180 graus na batalha. Quem estava lá era Eggman, como se fosse um zumbi ou marionete, com os olhos brancos como se estivesse sendo controlado, pressionando de repente um botão do próprio laboratório. Foram ativados 150 Metal Sonics adicionais, por isso Tails chega à conclusão de que o Rei Ouriço usou Eggman, controlando-o para criar os Metal Sonics, e acrescenta dizendo: se o tirarmos do controle dele, talvez possamos mudar o rumo de tudo isso. Mudamos de cena e vemos Super Sonic contra o Rei dos Ouriços, que apesar de Sonic ter sob seu controle a Super Esmeralda, superava em poder tanto a ele quanto a equipe completa. E não só o superava, mas com um caos controle superior ao de Shadow, ele tirou de Sonic a Esmeralda, tal como Shadow fez 3 meses atrás, removendo sua transformação e deixando-o gravemente ferido no chão, agora sem chance alguma na batalha. Por isso o Rei Sirius diz: interessante, com este poder, algo me ocorre. E enviando os Metal Sonics para ativar uma máquina que mantinham guardada, eles retiram uma réplica quase exata do canhão Eclipse e o rei diz: já que você não quer morrer como herói, transformarei toda a Terra no sacrifício que fechará a brecha. Vou sobrecarregá-la com energia Caos em sua totalidade para que se torne o sacrifício orgânico que fechará o portal. Sonic apenas pode observar enquanto o Rei Ouriço dava a ordem que exterminaria a Terra, sem poder fazer nada, e nem se fala de seus amigos, pois Knuckles e M-Rose estavam atrás dele, inconscientes. E inscreva-se, porque agora vem a parte legal. Agora sim vem a parte legal. Pois, nesse momento, Sonic recebe uma visão na qual aparece um personagem do clã das corujas com um aspecto que o faz lembrar de sua mãe, Garra Longa. Essa coruja era chamada de Garra Estelar e diz a Sonic: escute-me atentamente, este é o segredo para vencer Hyper Sirius. E imediatamente Sonic desperta, seus olhos brilham na cor púrpura e suas forças emergiam como nunca, e ele diz: darei minha vida pela Terra, se for necessário. E ficando de pé rapidamente, Shadow também chega ao encontro, também decidido a dar sua vida pelo planeta Terra. E ambos se lançaram para destruir a réplica do canhão Eclipse. Mas antes de chegar até o canhão, aconteceu a coisa mais épica de todas. O canhão Eclipse de Temo parou e, após Sonic e Shadow olharem para trás, veem o causador da sua interrupção. Eram Tails junto com Eggman, que agora tinham o controle de tudo, diante do que Eggman disse com seu tom irônico: agora é minha vez, pequeno Rei Ouriço. Eggman agora controlava todos os Metal Sonics e vemos este grande exército de robôs avançar contra o Rei Ouriço junto com Sonic, Shadow e Tails. E, somando-se a eles, também vinham Knuckles e M-Rose, que tinham acabado de se juntar ao grupo. Mas o Rei Ouriço agora tomou o poder da Esmeralda Mestre e tudo virou um caos. As explosões causadas no Little Planet geravam ondas expansivas que eram sentidas até no planeta Terra e, obviamente, a equipe Sonic estava perdendo. Mas em um momento de pura sorte, Knuckles
Zeus ativa suas chamas do desastre e golpeia o chão, causando um terremoto que rachou o solo em uma área de 4 quilômetros, incluindo a ruptura do trono do rei. E logo abaixo de seu trono, Sonic viu algo brilhando à distância e imediatamente se lembrou da visão que teve com a coruja Garra Estelar, que lhe disse: Sirius não é nenhum rei, é um desertor do planeta Mobius que roubou a Esmeralda Oculta, a contraparte da Esmeralda Mestre. A energia dessa esmeralda lhe dará o poder, lhe dará a capacidade de controlar o universo, se assim o desejasse. Mas a brecha multiversal que ele deseja fechar bloqueia, em grande parte, esse poder. Mas se você encontrar a esmeralda e a usar, sem dúvida alcançará um poder que, pelo menos, permitirá que você o vença. E dito e feito, aquela coisa brilhante sob o trono quebrado do rei ouriço era a Esmeralda Oculta e, após Sonic pegá-la, ele acessou imediatamente uma nova transformação semelhante à do Super Sonic, mas de cor púrpura, lançando-se contra Hyper Sirius. O choque de poderes de ambos gerou uma explosão similar à causada após a detonação do canhão Eclipse, mas que, neste caso, não causou a abertura de outra brecha multiversal, e sim o fechamento da que já existia, deixando o Rei dos Ouriços selado em seu interior, sendo ele enviado a um novo e desconhecido universo. Lembre-se de que este vídeo não passa de uma teoria criada por mim, com muito amor e com o único objetivo de entretê-los.